reitoria da Unicamp realiza estudos para propor a implantação de um projeto piloto de trabalho remoto na universidade. A tarefa coube a um grupo de trabalho, um GT, criado por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 26 de setembro. O GT tem 60 dias para concluir os estudos. Este é um dos assuntos de hoje do programa Conversa com o Reitor. Aqui comigo, o professor Antônio José de Almeida Meirelles. O Conversa com o Reitor tem direção de imagem de João Ricardo Boi, imagens de Marcos Botelho Júnior. E eu sou Patrícia Lauretti, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Professor, obrigada pela presença. Quais são os estudos que esse GT está desenvolvendo? O que é preciso saber, discutir antes da implantação do trabalho remoto? Então, antes de tudo, Patrícia, eu que agradeço a você e a toda a equipe da SEC, né, por novamente estar aqui e ter essa oportunidade de discutirmos aí temas de interesse da universidade e da nossa comunidade. De fato, no dia 25 de setembro último, a gente assinou essa portaria que foi publicada no dia 26. A questão do trabalho remoto é uma coisa que está sendo discutida na universidade há um bom tempo, na verdade, no Brasil, mesmo antes da pandemia, né? A pandemia mostrou que a gente conseguiu realizar bem um conjunto de atividades remotas, aquelas que, no contexto da pandemia, eram todas possíveis de serem feitas remotamente. Obviamente, isso, do ponto de vista de uma universidade, traz problemas. A universidade é um local de convivência, de valorização do contato direto, da troca de ideias, e essa sempre pode se fazer de forma muito mais apropriada, melhor, né, presencialmente. Mas não há dúvida que a questão do trabalho remoto passou a ser colocada. Nós, como administração, a gente teve uma postura bastante cautelosa, porque o nosso objetivo era, antes de tudo, fazer a universidade voltar plenamente às suas atividades presenciais, né? Então, não era o momento ainda de começar essa discussão. Exatamente, foi essa a abordagem que a gente adotou, né? Isso não significava nada, em princípio, contra o trabalho remoto em si, mas a necessidade de retomar um padrão normal de funcionamento da universidade para daí discutir isso de uma forma mais tranquila, né? E um pouco também essa intenção de pensar nisso como uma espécie de experimento, né, de levantamento dos benefícios, dos prejuízos de ter parte das nossas atividades realizadas dessa forma. Então, a ideia aí da portaria é mesmo um plano piloto, né? A ideia de estabelecer um procedimento para a gente poder checar a viabilidade e as vantagens e desvantagens de realizar dessa forma parte do trabalho, de forma que a gente possa formatar positivamente isso, que isso não dificulte, comprometa as nossas atividades e que garanta, eventualmente, uma situação mais confortável para parte dos nossos servidores, no caso de ser algo que a gente consiga ter uma avaliação positiva. Então, é esse o objetivo. Por que isso agora, né? Então, eu sempre tive uma preocupação, já na época da pandemia, que o fato de que terem atividades que eram impossíveis, óbvios, até pela sua natureza de impacto na questão do atendimento à saúde e de suporte a esse atendimento, atividades que eram impossíveis de serem realizadas remotamente. E eu sempre achei que uma coisa que permite a gente manter um espírito de comunidade, de união dentro da universidade, é a convicção por parte dos próprios membros dessa comunidade de que todas as pessoas estão realizando o seu trabalho com dedicação, com devido cuidado, né? E eu acho que isso exige que a gente enxergue a questão sobre o olhar das diferentes partes da universidade. Aquela pessoa que está fazendo o seu trabalho em casa, por exemplo, ela está sabendo que lá, por exemplo, na área de saúde, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros estão realizando o atendimento presencial, que é extremamente necessário, não pode ser feito de outra forma, né? E se dedicando a realizar bem essa função. E o mesmo a gente tem que esperar por parte das pessoas que estão fazendo o atendimento presencial, que elas tenham confiança que isso esteja sendo bem realizado quando as pessoas fazem o trabalho remoto, né, o home office, né? Então, eu acho que a questão... Para algumas áreas, então, né,
acredito que não vai ser todo mundo que vai poder fazer o trabalho remoto, Então, né? Inicialmente, esse projeto piloto vai ser em uma unidade, vai ser testado em uma unidade. Então, a ideia é que a equipe, né, que é presidida pela Maria Aparecida Aquina, responsável pela DGH, que ela formate isso e defina o local ou locais de experimentação, vamos dizer, de teste piloto. E que se estabeleça critérios, que se defina tipos de trabalho, que se definam métricas para a gente poder avaliar o resultado. Quer dizer, nós temos, como pessoas que vivem numa universidade, costumam trabalhar baseado em fatos, em evidências, a ideia é que isso também seja algo relacionado a evidências, que a gente permita, que nos permita julgar os benefícios e os prejuízos eventuais de tomar essa decisão. Obviamente, se isso não prejudica, em geral, a nossa atividade, não há por que evitar. E se ela, além disso, pode causar um benefício, em situações específicas, a gente precisa justamente ter essa informação. A nossa avaliação é que as novas formas de acompanhamento da jornada dos funcionários associados ao ponto eletrônico facilitem, viabilizem com uma maior tranquilidade, um maior conforto para o conjunto da comunidade essa possibilidade de desenvolver o trabalho remoto. De fato, isso já ocorre quando nós fomos, de alguma forma, informados e solicitados pelo Ministério Público para assinar um termo de ajustamento de conduta em relação à questão da jornada, do acompanhamento da jornada via ponto eletrônico, o próprio Ministério Público informou que eles possibilitam, dos 5 dias de trabalho, o funcionário pode ter 2 dias de trabalho remoto. Isso não é uma coisa generalizada, é algo que depende da opção do servidor, no caso, então ele pode não ter nenhum dia de trabalho remoto, ele pode ter 1 ou 2 dias de trabalho remoto. Nesses dias de trabalho remoto, ele, obviamente, não está tendo acompanhamento da presença no local de trabalho, mas ele tem compromissos, né? Em geral, ele tem um compromisso de ter um desempenho no trabalho remoto maior do que no trabalho presencial. E existem métricas para medir isso. O Ministério Público é uma instituição que tem sua própria lógica de funcionamento, a gente precisa pensar nisso no contexto da universidade, e a ideia do projeto piloto é essa ideia. Isso está no TAC, que seria permitido 2 dias, ou não tem nada a ver? Não. Na verdade, durante o processo, e no primeiro momento, quando o promotor, no caso, sugeriu assinar o TAC, ele informou isso, que isso estaria dentro das margens de, vamos dizer, liberdade que a universidade poderia definir. Então, para a gente, esse foi, de alguma forma, um lado dessa difícil situação que a gente passa, né? A gente sabe que a questão do ponto eletrônico é bastante contestada na universidade, mas que a gente vê que traz alguns elementos positivos. Um deles é esse, e que a gente está, então, aproveitando essa oportunidade que a gente, de alguma forma, está tendo que se ajustar a essa solicitação do Ministério Público para verificar outras possibilidades de um trabalho que atenda um pouco à demanda de parcela dos nossos servidores. Essa questão sempre foi levantada logo depois do reinício, da retomada das atividades presenciais, ela vem sendo seguidamente colocada. Nós, como eu disse, atuamos com muita cautela, e agora a gente vê uma oportunidade de fazer isso de uma forma provavelmente bem feita, né? Eu destacaria 2 aspectos. Um aspecto em termos de manter assim, uma visão mais ou menos homogênea ou compartilhada da questão dentro da nossa comunidade. Eu valorizo muito isso, que a comunidade tenha essa sensação de conforto com o conjunto de atividades desenvolvidas por todos os seus membros, essa crença que nós estamos fazendo como comunidade o melhor que a gente pode fazer. Então, esse é um elemento, porque é isso que dá força à universidade. A universidade é algo muito baseado em gente, recursos humanos, e essas pessoas precisam ter essa manifestação de solidariedade interna, vamos dizer assim. O outro lado é que isso garanta a manutenção da qualidade do nosso trabalho. Então, por isso a ideia de fazer um piloto, ou seja, para desenvolver procedimentos
que permitam a gente acompanhar o bom desenvolvimento dessa iniciativa e quantificá-la de alguma forma, né? Poder medir isso, o seu efeito, de uma forma que nos permita, com base em evidências, a gente ter resultados. Se a gente pensar um exemplo bem diferente disso, né, mas toda a política de inclusão da Unicamp, ela foi realizada por etapas, né, e ela foi sendo modificada um pouco com base nos resultados. Recentemente, por exemplo, a gente mudou um pouco a política de cotas em relação a etnias e a escolas públicas, porque a gente estava tendo uma redução da participação de pessoas de escolas públicas no vestibular. Com isso, a gente retomou... Conseguiu retomar, teve um aumento, né? Voltar de 5%. próximo de 50%. Né? Certo. Professor, você falou do ponto eletrônico, né? Na reunião do dia 26, né, do Consul, foi uma reunião, né, que houve muita discussão, né, sobre esse tema e basicamente o que o senhor disse é que, quer dizer, não tem como voltar atrás, né? O ponto eletrônico ele já é uma realidade. E agora o que precisa ser discutido é o acordo coletivo com o sindicato. Como é que, desde a reunião do Consul, como que isso avançou? Queria que o senhor desse um panorama sobre essa questão do ponto eletrônico. Tá, então, a gente tem deixado claro que a decisão que colocou esse problema foi a decisão de assinar o TAC, e ela foi feita há quase um ano atrás, né, em outubro do ano passado. Naquele momento, a gente ainda tinha a possibilidade, embora a reitoria considerasse a possibilidade equivocada, a gente teria a possibilidade de não ter assinado o termo de ajustamento de conduta e deixar isso ser resolvido judicialmente. Nós... na nossa avaliação, isso geraria um problema, né? Recentemente teve um parecer, recentemente não, na verdade não, já foi, inclusive antes dessa reunião, um ano atrás, um parecer no Supremo Tribunal Federal envolvendo a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em que o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que o ponto eletrônico é uma questão necessária para serviço público. A Universidade Federal recorreu ao Supremo e não teve ganho de causa, né? Então, deixando claro qual é a posição a nível federal do principal órgão de justiça desse país. Essa avaliação nossa, com base nessas evidências, é que seria positivo a gente assinar o TAC e manter sobre a nossa influência os termos de desenvolver, de implementar o ponto eletrônico. Então, de fato, lá a gente decidiu isso. Hoje, do nosso ponto de vista, seria muito negativo para a universidade rasgar esse compromisso, né? Esse compromisso não foi feito em nome do reitor ou da reitoria, ele foi feito porque foi decidido na nossa Câmara de Administração, que é o principal órgão da Unicamp quando se lida com questões administrativas. Ela tem essa atribuição concedida pelos estatutos, pelo regimento e pelo próprio Conselho Universitário da Unicamp, né? Então, ela está completamente legítima para tomar essa decisão. Ela tomou, eu assinei, mas eu estava assinando em nome da universidade e com o respaldo dessa Câmara, que aprovou por 18 votos a 3 a assinatura desse termo de ajustamento de conduta. Então, acho que a possibilidade de retorno agora não existe, né? O que existe é a possibilidade de fazer isso de uma forma que preserve todos os direitos dos servidores da Unicamp. Esse compromisso a gente assumiu, expressou publicamente nas várias reuniões, expressamos em 3 notas que a gente liberou para a comunidade. Agora, parte desses direitos e a sua preservação no tempo depende de um acordo coletivo. Por exemplo, acho que é interessante citar alguns exemplos, né? Por exemplo, a questão do ponto no celular. Quem é CLT, por exemplo, não teria esse direito, né? Então, quais são as restrições, né? No caso dos servidores ex-Unicamp, isso é algo possível de ser resolvido, tanto o banco de horas quanto o uso de 3 instrumentos diferentes para o controle da jornada de trabalho, que é o relógio de ponto, vamos dizer assim, no local de trabalho. No local de trabalho, o computador do local de trabalho e o celular, né? Então, ex-Unicamp não há nenhum problema. No
E isso inclui, além dessas 3 formas de acompanhamento da jornada de trabalho, também o banco de horas, que vai dar direito às pessoas a acumularem e daí tiverem dispensa para frente, depois, e vice-versa, né? Na ausência, por alguma motivação, poder repor esse período não trabalhado futuramente sem perder nenhum direito. Então, o banco de horas e todas essas formas de acompanhamento são viáveis sem nenhum problema para os servidores ex-Unicamp. Nos casos dos servidores CLT, o banco de horas vai exigir um acordo individual, então a gente tem que gerar uma plataforma que permita ao servidor entrar em contato, expressar o desejo de participar do banco de horas, de alguma forma, mas o controle via celular, o acompanhamento via celular, não é possível sem um acordo coletivo com o sindicato. Então a gente tem reiteradamente informado isso, e do nosso ponto de vista isso cria uma situação de maior conforto para os servidores. Seria interessante assinar esse acordo coletivo, mas a gente não tem tido até o momento nenhuma resposta positiva do sindicato. O sindicato basicamente quer que não seja implantado, que é uma coisa muito difícil, não seja implantado o ponto eletrônico, uma vez que a gente já assinou o termo de ajustamento de conduta. Então, na reunião do Consul, foi divulgado que a gente teria uma reunião na sexta-feira. Essa solicitação, esse convite... Sexta-feira passada. Dia 29 de setembro. Nesse convite, a nossa solicitação era uma reunião com o STU e com a do Unicamp, com a equipe técnica da reitoria. Então, as chefias de gabinete e os 2 assessores do reitor que vêm acompanhando todo esse processo, acompanhando a elaboração da norma, junto lá com o GT, que estava discutindo isso. A reunião teve início, mas ela não continuou, porque uma assembleia dos membros do STU tinha a opinião que, se o reitor não participasse, a reunião não deveria continuar. E, de fato, o próprio convite mencionava que a reunião era uma reunião técnica e que não envolvia participação direta do reitor, né? Isso eles já sabiam previamente, então não teve nenhuma atitude de desrespeito à reunião, ela não previa a minha participação direta. A reunião foi aberta, em algum momento, um pouco depois do início, isso foi informado pelos membros do STU, então a reunião se encerrou ali, ela não teve continuidade. A gente estava expressando o nosso desejo de continuar a reunião, de manter a negociação, mas nós temos também que respeitar as decisões da Assembleia do Sindicato. E agora, quais são os próximos passos? Então, está sendo com a participação aí de um pouco mais de 1/3 dos membros do Conselho Universitário, está sendo reivindicada a realização de um Consul extraordinário. A ideia na reivindicação é que ele seja feito na terça-feira da próxima semana, dia 10, né? Então, chegou há pouco tempo atrás essa demanda, nós estamos encaminhando à Secretaria-Geral, provavelmente passará por uma avaliação da Procuradoria-Geral também, e a princípio, né, é um direito que os membros do Conselho têm e nós respeitaremos esse direito de garantir a realização desse Conselho Universitário. Certo. Professor, nesse mesmo Consul, né, teve sobre o ponto eletrônico, quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso, na verdade. Tá. Né? Acho que nós temos tido uma posição clara, entendemos que há essa contestação de parte da comunidade. É uma situação difícil, ela traz muito desgaste para nós na administração, mas a gente não vê bem outra saída. A gente acha, inclusive, que essa é a melhor saída para proteger os interesses dos servidores da Unicamp, né? Essa tem sido o ponto que a gente vem destacando. É melhor nós termos a condição de lidar com isso de uma forma a preservar os direitos dos nossos servidores do que deixar que a justiça determine completamente, isoladamente, a revelia da nossa vontade esse procedimento.
né? Por outro lado, a gente entende, então, a demanda do sindicato, a gente discorda, mas entende, né? E, diante dessa solicitação do Consul Extraordinário, tendo obtido os números de conselheiros que apoiam adequado, nós deixaremos essa reunião ocorrer, quer dizer, nós não temos nenhuma intenção de evitar isso, né? E teremos mais uma oportunidade para discutir, para que esses vários pontos de vista sejam colocados em cima da mesa, né? Tá certo. Então, eu ia dizendo que nesse mesmo Consul, a Unicamp aprovou a criação de 2 diretorias executivas, né? A Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil e a Diretoria Executiva de Tecnologia de Informação e Comunicação. O que significa a criação dessas diretorias no âmbito da gestão? Então, eu acho que tem atividades na universidade que elas vão se tornando cada vez mais relevantes e exigem órgãos centrais para se responsabilizarem por elas, né? Essas 2 atividades são atividades que têm esse caráter, né? E a Unicamp encontrou em gestões anteriores essa solução, né? Ela mantém a estrutura de pró-reitorias naquelas atividades que são, vamos dizer, permanentes na universidade, e atividades que vão ganhando importância, ela cria as diretorias executivas. Precisa de uma estrutura maior. Uma estrutura centralizada também. Então, no caso da diretoria de assistência e permanência estudantil, o que acontece? A gente teve uma mudança muito significativa na nossa comunidade de estudantes, né? Essa mudança ela é mais forte na graduação, mas ela é muito importante na pós também. Então, só para a gente pensar no que são os programas de assistência estudantil da Unicamp hoje, eles respondem mais ou menos, demandam esses programas, aí eu vou dar números gerais, né? Não muito específicos, mas eles são demandados por do total de alunos que demandam, por 70% são da graduação e 30% são da pós. E o serviço de apoio estudante, que realiza principalmente essa atividade, ele está localizado na pró-reitoria de graduação. Então, a gente tem uma certa disfunção, porque ele atende a muitos alunos de pós, 30% da demanda mais ou menos, mas ele está localizado na PRG, na pró-reitoria de graduação. E o escopo dele hoje são 110 milhões anuais que a gente está gastando na questão de permanência. Muito importante, porque não basta a gente ter uma política de inclusão, a gente tem que ter uma política que viabilize a formação com mérito dos nossos alunos que são vulneráveis de alguma forma, que estão entrando pelo sistema de cotas. Então, a gente achou muito importante retirar a estrutura do SAI da pró-reitoria de graduação e dar a ela uma dimensão maior que vai cuidar de todos os programas de assistência e permanência estudantil. Então, daí não é só a questão das bolsas, dos mecanismos de suporte, dos programas especiais, né, que são feitos, sei lá, tem um programa de estágio também que é importante. Toda a política de permanência. Toda a política de permanência, de assistência, inclusive na sua dimensão de saúde mental, de apoio psicológico, de apoio pedagógico, né? E um elemento extra que, infelizmente, a Unicamp ainda não conseguiu resolver bem, que é o contato com os seus formados, né, que é o alumni, e também a questão da empregabilidade. Então, nós, além de ela sai da pró-reitoria de graduação, ela mantém todas as atividades que o SAI tem e ela incorpora mais atividades vinculadas à empregabilidade e à relação com os formados. Né? Então, ela também ganhou agrega isso, e o objetivo, obviamente, é incorporar bastante essa diretoria executiva. Na questão da informática, a gente teve momentos em que, na história da Unicamp, a informática era mais centralizada e depois ela foi descentralizada. Né? Isso tem todas as suas vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens, que hoje se revela mais, é que os sistemas de informática eles têm que ser centralizados. Né? Na hora que você descentraliza, você tem as vantagens de ter a iniciativa local, mas isso
pode gerar um problema futuro se essas iniciativas têm baixo grau de compatibilidade. Não se conversam. E a informática hoje é uma tecnologia transversal, né? Não existe pesquisa em nenhuma área que não mexa com informática em diferentes graus. Aquilo que está, de alguma forma, revolucionando e permitindo a ciência e a tecnologia gerarem inovações de grande impacto é a tecnologia da informação. E a gente precisa ser muito mais ousado nesse campo, e a gente acha que isso passa por uma ação mais centralizada. Isso não vai impedir as iniciativas locais, mas vai permitir uma melhor coordenação dessas iniciativas, e eu acredito que a gente vai dar um salto de qualidade na política de informática na Unicamp. Professor, para terminar, então, eu gostaria que você fizesse um balanço sobre a viagem à Itália, né, agora em setembro, inclusive quando o senhor teve a oportunidade de cumprimentar o Papa Francisco. Né, qual é o balanço dessa viagem e do encontro entre reitores de universidades latino-americanas e caribenhas, né, que foi realizado nos dias 20 e 21 de setembro? Então, foi uma atividade daquelas que a gente sai muito orgulhoso, viu? Sai orgulhoso pelas universidades latino-americanas, sai orgulhoso pelas universidades brasileiras, né? Ela foi organizada na participação brasileira pelo GCUB, que é um grupo de universidades brasileiras. Ele é presidido, universidades brasileiras, ele é presidido atualmente pelo reitor da Universidade Federal do Pará, professor Emanuel Tourinho, né, e que teve essa oportunidade de participar, junto com outras universidades latino-americanas, dessa iniciativa. Essa iniciativa ela começou nessa semana que a gente esteve lá. No primeiro dia, eram mais ou menos 200 reitores ou representantes de universidades, às vezes pró-reitores, né, ou relações internacionais, mas, na maioria, a participação direta de reitores de aproximadamente 200 universidades latino-americanas. Foram divididos em 4 grupos, com temáticas que hoje, eu diria, elas são muito importantes para a universidade, mas elas são muito importantes também para o Vaticano, né? E isso é que é algo interessante, né? A Unicamp ficou em direitos humanos, é isso? Tinha questões de inclusão, de sustentabilidade, né? Então eram 4 grupos. Esses grupos se reuniram no dia prévio à audiência com o Papa, e eles tinham que formular diretrizes que seriam, vamos dizer, compartilhadas pelo conjunto ali de mais ou menos 50 universidades em cada grupo, né? E colocar questões para o Papa no dia da audiência. A audiência ocorreu no dia seguinte, começou às 9 horas e se prolongou mais ou menos até às 11. Na primeira 1 hora, representantes de cada um desses grupos apresentavam a sua síntese e as questões, e o Papa comentava, né? O que marcou esse primeiro momento da reunião? Marcou uma grande convergência em termos como preservação do ambiente, inclusão, justiça social, emprego, né? É uma conversa muito interessante, porque aproxima muito aquilo que é esse papel civilizador das universidades de valorizar direitos, diálogo, democracia, mas não só no seu campo formal, mas no campo dos direitos sociais também, né? E incorporando a questão do meio ambiente como parte dos direitos humanos também, né? Então, o que a gente nota é aproximar de uma agenda do conjunto de universidades. Tínhamos universidades confessionais, né, católicas e de outras confissões, mas tínhamos muitas universidades públicas, né? E essa concordância de agendas muito importante, né? A gente precisa destacar o papel do Papa Francisco na construção dessa aproximação extremamente importante e que só valoriza a nossa voz como universidade, porque ela tem ao lado dela uma instituição tão importante como a Igreja Católica, defendendo exatamente os mesmos valores, as mesmas intenções, né? Então, isso foi o que ocorreu na primeira hora. Na segunda hora, o Papa cumprimentou, recebeu, assim, obviamente, muito rapidamente,
cada um dos representantes das universidades. Então, para mim, foi uma emoção muito grande, né? Eu pude estar frente a frente com ele, cumprimentá-lo, falar que eu estava lá falando em nome da Unicamp, de sua comunidade, e que nós temos essa proximidade, essa conexão com a ideia de realmente construir um mundo melhor, né? E isso foi uma coisa muito marcante. Daí teve eventos muito significativos, mas não dá para dizer que tiveram a mesma dimensão, assim como experiência pessoal, né? Nós fizemos uma reunião com toda a equipe da Universidade de Roma III, né? E com quem o GCUB e o professor Emanuel Tourinho renovou um convênio de cooperação, e envolve aí indiretamente todas as universidades. GCUB é o grupo, né, o grupo das universidades brasileiras, que reúne, então, universidades públicas em geral e algumas universidades confessionais também. Que outra coisa, nós tivemos reunião com 2 embaixadas, a embaixada brasileira no Vaticano, o Vaticano tem 6 universidades, então, e o Vaticano tem, obviamente, são universidades são cursos mais próximos à teologia, filosofia, fortes na área de humanas, né? Mas o Vaticano tem esse potencial, essa voz forte para o mundo, né? Então, ele não tem, por exemplo, a área de tecnologia, mas ele pode verbalizar o papel e a importância da ciência para a gente construir esse mundo melhor, né? Tem feito isso, né? Tem feito isso, e é uma oportunidade de contato. Então, a gente teve com o embaixador brasileiro no Vaticano, e também estivemos com o embaixador brasileiro na Itália, no caso, na cidade de Roma, né? Então, essas 2 reuniões também são um elemento adicional do nosso processo de internacionalização, nesse momento não como uma atividade individual do Unicamp, a gente tem feito isso também, né? Mas como uma atividade junta com o GCUB, a Unicamp faz parte do GCUB, a Unesp também, estávamos lá, as 2 universidades estaduais, representando a ciência paulista. Foi uma das principais viagens, então, suas sem dúvida. Do ponto de vista da emoção pessoal, não há dúvida, Patrícia. Tá bom, professor, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Eu fiquei muito feliz de estar aqui também, podendo comentar, prestar esses esclarecimentos. É importante para a nossa comunidade acompanhar tudo isso que vem sendo feito, né? E essas coisas sempre têm esses momentos de pequena tensão, de disputa, de uma ou outra divergência de ideias, mas é importante a gente manter o espírito democrático, uma universidade que deixa o espaço para discussão e que vai encontrando o seu caminho nessa discussão, né? Eu tenho muita fé neste bom caminho. Tá bom, obrigada, professor. Bom, para você que nos acompanha, muito obrigada pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, TV Unicamp, também nas páginas Unicamp Oficial no Instagram, LinkedIn e Twitter. E os nossos conteúdos também ficam disponíveis no portal Unicamp, unicamp.br. Muito obrigada e até a próxima.